E se eu te perguntasse agora, você realmente odeia vendas? Ou você odeia a sensação de pressão que vendas te apresentam? Provavelmente você escolheria a segunda opção, porque a maioria das pessoas não tem problemas com vendas, tem problemas com a forma como aprendeu a vender, e isso muda completamente o jogo. Muita gente associa vendas com insistência, manipulação, desconforto, pressão, invasão. Por causa disso, cria resistência emocional com o próprio ato de ter que vender alguma coisa. Só que existe uma coisa muito importante que quase ninguém fala. Venda ruim gera trauma comercial, tanto para quem compra quanto para quem está vendendo. Porque talvez em algum momento da sua vida você já viu alguém insistindo demais, pressionando para poder fechar negócio, manipulando as pessoas, tentando empurrar algo que a pessoa não precisaria comprar. E aí o seu cérebro criou a seguinte associação: eu não quero ser esse tipo de pessoa. E é exatamente aqui que nasce a trava de muitos empresários, profissionais e empreendedores. Eles não odeiam vendas, eles odeiam parecer um vendedor desesperado. E hoje eu quero quebrar isso na sua mente de uma vez por todas. Porque enquanto você continuar associando vendas com pressão, você vai evitar o próprio crescimento. Agora, presta bem atenção nisso daqui. Existe uma diferença gigantesca entre a pessoa pressionar uma decisão e a pessoa conduzir uma decisão. Porque pressão vai gerar uma defesa. A condução vai gerar clareza. Anota isso daí. Pressão gera resistência. Condução gera segurança. E o método Checkmate ele foi construído exatamente em cima disso. Você não empurra nada para o cliente. Você conduz o cliente para ele tomar a decisão. E isso muda completamente a experiência de vendas. Agora, pensa aqui comigo. Quando alguém te ajuda a entender um problema, te mostra um caminho e te dá clareza, você sente pressão? Não, né? Você sente segurança. Você sente conforto, você sente que tem um amigo do lado. E é exatamente isso que uma venda profissional deveria ser. Só que a maioria das pessoas vende errado. Porque entra em um estado de necessidade. E necessidade gera pressão. Agora, anota isso daí, porque isso aqui é muito importante. Quem precisa de mais da venda pressiona. Quem domina o processo vai conduzir. E isso muda o tom de voz, a energia, a postura, a percepção. O cliente, ele sente isso imediatamente. Deixa eu te mostrar um erro bem clássico que acontece. A pessoa ela começa uma conversa, ela vai tentando fechar rápido demais. Isso acontece porque ela está pensando só nela. Ela quer a comissão, ela quer fechar aquele negócio. Ela não está pensando no cliente. Ela está pensando em pagar as contas, ela está pensando em bater a meta, ela está pensando no resultado. E aí ela sai atropelando o processo. Só que a venda não acontece na velocidade da sua ansiedade. A venda acontece na velocidade da confiança. Porque é o cliente quem compra. A venda acontece na velocidade da confiança, anota isso. Agora, pensa quantas vezes você já vivenciou isso. O cliente começou a demonstrar interesse em comprar e você foi lá e acelerou demais a venda. Falou demais, tentou convencer demais, tentou fechar rápido demais. E aí o cliente acabou se fechando, acabou se afastando. E isso acontece porque a pressão quebra a conexão. Deixa eu te mostrar, isso aqui é extremamente importante. Existem dois estados emocionais na venda. O estado de escassez e o estado de liderança. Anote isso aí. No estado de escassez, você quer aprovação, você força, você teme perder, você fala demais. Já no estado de liderança, você conduz, você escuta, você organiza, você gera clareza para o teu cliente. E o teu cliente ele percebe isso. Anota mais isso daqui. Hoje é dia de você fazer anotações. Quem conduz não implora, quem conduz direciona. Isso aqui é muito importante, porque tem muita gente boa, tecnicamente, que perde venda porque tem uma postura completamente emocional. E aqui entra um ponto muito forte do método Checkmate. Que muita gente boa tecnicamente, especialista na área, perde venda porque entra com uma postura emocional. E aqui entra um ponto extremamente forte e importante do método Checkmate. Você precisa parar de tentar convencer as pessoas. O seu trabalho não é convencer. O seu trabalho é ajudar o cliente a enxergar que você tem a solução do problema dele. Porque quando o cliente enxerga com clareza, a decisão se torna algo natural. Presta bem atenção nisso daqui. A maioria das pessoas até está tentando vender uma solução, só que antes do cliente sentir profundamente o problema. E isso gera pressão, porque quando o problema não está claro para o cliente, a solução parece algo exagerado ou até desnecessário. Então pensa nisso. Se alguém não entende a gravidade do problema, qualquer oferta, por melhor que seja, parece desnecessário. Por isso que a condução precisa vir antes do fechamento, sempre, sem negociação. Agora eu quero que você faça um exercício aqui comigo para você sair daqui preparado. Então pega aí seu papel, caneta, bloco de notas e responde isso aqui com honestidade. Em quais momentos você sente mais pressão em vendas? Quando você vai mandar mensagem para o teu cliente potencial? Quando você vai apresentar o preço? Quando você vai fazer um follow-up? Ou quando você vai pedir o fechamento? Escreve aí, anota, porque isso aqui vai mostrar exatamente aonde que está a tua insegurança na hora de vender. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Tem muita gente que trava no fechamento
porque acredita que fechar é forçar um sim. Mas o fechamento profissional não é isso. O fechamento profissional é consequência de clareza. Quando o problema está claro, a solução fica clara e faz sentido. Aí existe confiança, existe direção, e o fechamento fica leve, fica fácil do cliente decidir. Percebe? Então anota isso daqui. Uma venda leve não significa uma venda fraca. Significa uma venda estruturada. E isso é completamente diferente. Agora, deixa eu te mostrar algo que é muito poderoso. Quando você aprende a conduzir a venda, você perde medo de objeções. Porque a objeção deixa de parecer uma rejeição. E aí passa a parecer só falta de clareza para o seu cliente potencial. E isso muda completamente a sua postura na hora de encarar ela. Agora, ao invés de se defender, argumentar, insistir, você começa a investigar, a ir de encontro com o seu cliente. Porque quem investiga entende, e quem entende, conduz. E quem conduz, consequentemente, vende. Presta atenção nesse ponto aqui. O cliente ele não quer sentir que está sendo vendido. Ele quer sentir que está tomando uma decisão inteligente. Isso aqui muda tudo. Porque as pessoas não gostam que ninguém venda para elas. As pessoas não gostam de vendedor. Elas gostam de comprar. Tem muitas pessoas, muitos vendedores que usam técnicas agressivas achando que isso é persuasão. E não é. Persuasão não é pressão psicológica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Persuasão é construção de percepção. Anota isso daí. Persuasão não é empurrar. Persuasão é organizar a percepção. E aqui existe uma diferença brutal entre manipular e conduzir. Porque a manipulação, ela força uma decisão. A condução facilita a clareza. E se você olhar para o longo prazo, só uma dessas vai construir reputação. Agora, deixa eu te falar algo muito importante para empresários e empreendedores. Você não cresce evitando vendas. Você cresce aprendendo a vender de forma profissional. Porque toda empresa depende de aquisição, relacionamento, conversão, retenção. E tudo isso envolve vender, tudo isso envolve vendas. Pensa um pouquinho aqui comigo, até quando você vai deixar o crescimento do seu negócio limitado por desconforto no comercial? Porque muitas vezes não é falta de capacidade, é só falta de estrutura emocional e estratégica. E é exatamente isso que o método Checkmate vai te ajudar a resolver, porque ele tira o peso emocional da venda. Porque você para de improvisar na hora de vender. E você começa a operar um processo comercial estruturado. Presta atenção nesse princípio aqui, que vai mudar o jogo para você. Quem improvisa sente pressão, só que quem tem método sente que tem uma direção. Isso muda completamente a sua confiança. Agora eu quero que você faça outro exercício. Pensa na melhor experiência de compra que você já teve na sua vida. Pensa aí, lembra aí. Agora responde. O que aquela pessoa fez que te deixou tão confortável? Provavelmente ela ouviu você, ela entendeu o teu cenário, ela trouxe clareza, ela não te pressionou. Percebe? A venda boa não parece venda, parece uma direção. E é exatamente isso que você precisa aprender. Agora, pra gente encerrar esse episódio aqui, eu quero que você se lembre disso. Se possível, anota. Você não odeia vendas. Você odeia pressão. E quando você aprende a vender com clareza, estrutura e condução, você deixa de ser desconfortável. Aí você começa a ser mais natural. Agora, se você quer entender exatamente o que está travando as suas vendas hoje, se você quer aprender como aplicar o método Checkmate de forma prática no seu processo comercial, eu deixei aqui embaixo, deixei um link para você fazer um diagnóstico comercial gratuito. Está aqui na descrição. Lá você vai descobrir quais são os seus gargalos, quais são os seus pontos cegos, o que você precisa ajustar para você vender mais sem pressão. Clica aí no link, faz o diagnóstico e aí você começa a vender com direção. Porque no final, quem cresce não é quem pressiona mais, não é quem aparece mais, é quem conduz melhor. Porque até aquela venda que você fez metendo pressão no cliente, você fechou, você tocou o sino, você comemorou, você até assinou o contrato. Só que o cliente saiu da sua loja, foi embora e te mandou mensagem falando que ele não ia continuar porque A mais B mais C. Então não tem a ver com pressão, tem a ver com estrutura, tem a ver com processo, tem a ver com direção. Se você gostou desse conteúdo aqui, se fez sentido pra você e você quer ver mais conteúdos como esse, primeiro, se você não assistiu os vídeos anteriores, os episódios anteriores, está disponível, esse aqui é o episódio de número 4, então tem mais 3 episódios pra você assistir. Se você curtiu, mas já assistiu os anteriores, então assina o meu canal, me segue aí, faz o diagnóstico e eu te encontro no próximo vídeo.